Muito bom dia, a paz de Cristo para você. Tudo bem? Como é que você está? Já acordou hoje? Já tomou aquele café abençoado? Já está conosco aqui ao vivo no seu Vida Devocional. Nós vamos, durante essa programação, orar por sua vida. Nós estamos aqui ao vivo e pedimos para você que deixe aí o seu pedido de oração, tá bom? Diga de onde você está falando, porque isso é importante para nós também, para termos o feedback aí de onde você fala, de sua cidade, do seu estado, do seu país. E não se esqueça de fazer o seu pedido de oração. Combinado? Antes de mais nada, nós vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Nós queremos aqui mandar um abraço para a Silmara Ribeiro, está aqui conosco já, desejando um bom dia. Elizabeth também, bom dia, Beth, Deus abençoe sua vida. A Zane está falando de Montes Claros, Minas Gerais. Nós temos a Eliane Cristina, diz bom dia, Ipatinga, Minas Gerais, cidade abençoada. Nós temos a Cláudia, que fala lá de João Pessoa. Nós temos a Dalia, isso mesmo, Leite, de Floriano, Piauí, cidade abençoada. Nós temos o Fábio Teles, de São Bento. A Elizabeth diz, eu falo de Cabo Verde, costa ocidental da África. Olha que coisa maravilhosa, pessoas da África, de outros países. É o Ricardo Raias, Graça e Paz, a Araçatuba, interior de São Paulo, IPB, aí sempre quando posso aí, IPPTV, Deus abençoe. A Eliane, ela pede oração para o seu casamento. A Ana Cláudia, peço oração por libertação do meu filho Diego. O Emerson aqui fala de Olímpia, São Paulo. A Mariana, Minas Gerais. A Dalia, bom dia. A Celina, bom dia, fala de Manaus, Amazonas, João Pessoa, Paraíba, vem Carlos. E aí nós temos também a Selma, lá de Belém, do Pará, muitas pessoas aqui. A Zane, ela pede libertação para o Wesley. Ela fala aí lá de Montes Claros, Minas Gerais. Então, louvado seja Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que nos assistem, que nos ouve nesta manhã, tá bom, queridos? É uma alegria ter todos vocês aqui no nosso programa Vida Devocional, o seu programa de todas as manhãs aqui na sua IPP TV. Nós vamos agora falar com Deus. Depois nós vamos orar por todas essas pessoas, colocar todos esses pedidos aí diante de Deus. Abraço para você, José Carlos, Gravataí, aliás, Rio Grande do Sul. Aí a Maria que fala aí lá do interior de São Paulo. Tereza também pede oração por sua família. Vamos orar. Vamos orar e depois a gente vai... Rapaz, tem aqui também a Silvana, fala de Vitória da Conquista, a minha querida cidade de Vitória da Conquista, minha cidade natal. Um beijão aí para os irmãos dessa Suíça baiana. Tá bom? A Célia também entrou aí pedindo oração. Deus abençoe a todos. Vamos orar então, irmãos, tá bom? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã abençoada, neste programa Vida Devocional, para fortalecer nossa vida devocional, para fortalecer a vida devocional dos nossos ouvintes, Senhor, das pessoas que estão nos acompanhando agora pela internet, pessoas de vários estados da nossa federação, inclusive pessoas da África e outros países. É uma bênção, Senhor, este programa. Nós te agradecemos pela noite de tranquilidade, de sono, de um reparo maravilhoso, Senhor. A noite que nós tivemos, um sono reparador, Senhor, porque nós nos deitamos e levantamos porque o Senhor nos sustenta. É uma bênção estarmos aqui nesta manhã. Te agradecemos por esse dia e pedimos, nos abençoe agora na ministração da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, nós temos uma mensagem, eu diria, muito importante para nós, essencial para nós ouvirmos nesta manhã. Nós vamos tratar sobre o tema Eu Perdi Alguém a Quem Amava. Eu quero ler então com você, no livro de Jó, capítulo 1, verso de número 21. O tema desta manhã é este: perdi alguém a quem amava. Vamos lá então, Jó capítulo 1, verso de número 21. Diz assim: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito sério, de um assunto que mexe conosco. Segundo os jornais, a imprensa, já são quase 600 mil pessoas mortas pelo Covid-19. Se esses dados são verdadeiros ou não, se são reais ou não, se representam ou não a realidade, uma coisa é certa: todos nós sabemos que muitas pessoas morreram. E por mais que nós não gostamos desse tema e muitas pessoas evitam falar nesse assunto, ele se tornou muito mais real do que imaginamos. E eu posso estar pregando aqui nesta manhã para alguém que perdeu um ente muito querido. Talvez você perdeu alguém a quem amava, ou sabe de alguém que perdeu uma pessoa muito amada. E todas as vezes que alguém morre, alguém querido, um ente querido, uma pessoa a quem nós amamos, nós choramos, nós nos angustiamos com a perda, sofremos, porque a morte, ela é um elemento estranho para nós. Eu vou explicar por quê. Há pelo menos duas razões, antes de comentarmos o texto aqui de Jó, que provam que a morte, ela é um elemento estranho para nós. A primeira coisa, queridos, a morte traz sofrimento porque nós não fomos criados para a morte. É verdade. Deus nos criou para vivermos eternamente no seu jardim. Nós fomos criados para viver eternamente. E a morte, então, é um elemento estranho. A morte entrou no mundo por conta do pecado. O pecado trouxe a realidade da morte. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 5, verso 12, portanto, assim como por um ser humano ou por um só homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado entrou a morte. E todos nós pecamos, então todos nós morremos. Nós não fomos criados para morrer. É por isso que a morte causa tanta estranheza e sofrimento para nós. Segunda razão, nós fomos criados para vivermos juntos. Nós não fomos criados para separarmos uns dos outros. Porque além da separação da parte material, da parte espiritual, que ora a Bíblia chama de alma, ora a Bíblia chama de espírito, a morte também separa pessoas que se amam. A morte também separa entes queridos, separa parentes, separa amigos. Ela também separa irmãos em Cristo. Os teólogos do passado, os primeiros pais, os chamados pais da igreja, eles falavam que a morte é uma professora. E essa professora nos ensina muitas lições. Se você perdeu alguém, se você está de luto, se você conhece alguém que perdeu uma pessoa e está sofrendo. Aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que perdeu muitas pessoas queridas. O nosso irmão Jó. Nós vamos ver
como nós devemos encarar a morte. Jó, diz a Bíblia que ele tinha 10 filhos. No capítulo 1, verso de número 2, nos diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia nos diz então que em uma tragédia ele perdeu todos eles. Verso 18 e verso 19 nos mostra que um vendaval entrou na casa dos filhos de Jó, do filho primogênito de Jó. Eles estavam festejando, estavam tomando vinho, estavam comendo. Aquele vendaval derrubou a casa sobre os filhos de Jó. A Bíblia nos diz então que todos eles morreram. Diz o verso 19, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. E o verso 20 diz, Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Meus queridos, quais são as lições que nós aprendemos com o verso 21, no qual Jó diz, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos aprender 3 lições aqui, muito breves e rápidas, mas significativas e importantes para as nossas vidas. A primeira lição que nós aprendemos é que a vida é um dom de Deus. Veja você que Jó diz o seguinte, o Senhor o deu. Jó afirma que foi Deus quem deu a vida aos seus filhos. Mesmo na tragédia, Jó reconheceu que a vida é um dom de Deus. E nós sabemos que foi Deus quem nos deu a vida. A Bíblia diz, em Gênesis 1, verso 27, que Deus nos criou. Nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos deu a vida como um presente. E no Salmo 139, versos 13 a 16, o salmista diz, pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles existia. A vida é um dom de Deus. A pessoa que você perdeu recebeu a vida das mãos de Deus. Ele viveu os anos que foram dados por Deus. E todos esses anos foram dados por Deus, porque foi Deus quem o criou. Ela era uma amiga, a esposa amada, o esposo amado que partiu. Talvez você perdeu alguém que era um exemplo de filho, uma amiga querida, uma esposa amada, um filho amado. Mas nós devemos encarar aquela pessoa, a vida daquela pessoa, como um dom de Deus. Mas surge outra questão. Como é que nós temos vivido a vida que Deus nos deu? Como nós vivemos esta vida? Então, se a vida é um dom de Deus, nós devemos amá-la intensamente. E devemos viver esta vida intensamente, fazer coisas realmente que valem a pena e viver uma vida intensa. E principalmente servir a Deus. A primeira pergunta do breve catecismo nos diz, qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. 1 Coríntios 10, verso 31, Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Viva a sua vida para a glória de Deus, porque a sua vida é um presente, é um dom. O Senhor o deu. Já reconheceu que todos os 10 filhos que ele perdeu foram dons dados pelo Criador. Mas a segunda lição que nós aprendemos nesta manhã é que a vida não é um dom permanente. É um dom que se esvai, é um dom que acaba.
aqui, né, aqui na terra. Diz a parte B do versículo, Jó diz: o Senhor o tomou. Por pertencermos a Deus, Deus tem o direito de recolher nossas vidas na terra e nos levar para outro lugar. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 12, verso 7, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Ana, no seu cântico, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 6, ela diz: o Senhor é quem tira a vida e quem a dá, e faz descer a sepultura e faz subir. Deus tirou a vida do seu ente querido, da pessoa que você amava, no momento oportuno. E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 27, nos diz que assim como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Foi Deus quem diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formados, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Em Gênesis 3, verso 19. Todos nós seguiremos após a pessoa que perdemos. Por isso que nós precisamos preparar as nossas almas. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 51, Jesus diz: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Nós vivemos uma era secular, na qual pensamos que tudo se resume no aqui e o agora. Porém, nós precisamos nos preocupar com a eternidade. Vamos morrer. Essa é a realidade. É isso que a Bíblia diz. Se Jesus não voltar até lá, nós vamos morrer. E a Bíblia nos conta, em Lucas capítulo 12, verso 16 a 21, de um homem muito rico, que ele fazia a seguinte pergunta: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Aí ele teve uma ideia aparentemente brilhante. Já sei, eu destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. E aí eu direi à minha alma: tem depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Olha que pensamento hedonista, epicureu. Vamos comer, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E olha só o que a alma deste homem dizia: descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus diz a ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem será? Somente, irmãos, uma pessoa louca, destituída da sua faculdade mental, pode achar que a vida se resume no aqui e agora. É preciso se preocupar, porque embora a vida seja um dom de Deus, não é um dom permanente. Último lugar, e terceiro e último lugar, mesmo na morte, Deus deve ser glorificado. É extraordinária a resposta que Jó dá: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, Paulo diz em Romanos 11, 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Que nessa hora de luto, de tristeza, que nós possamos reconhecer que a vida da pessoa que nós perdemos foi uma dádiva de Deus, da pessoa que tanto nós amamos. Deus permitiu que ela vivesse conosco durante todos esses anos, no nosso meio, e agora Deus a levou. E aí o crente, por mais que esteja sofrendo, ele é capaz de dizer: bendito seja o Senhor. Até na morte Deus é glorificado. A vida da pessoa que você perdeu serviu para que o nome do Criador fosse exaltado e glorificado. Glorifique a Deus. Louve a Deus.
exalte a Deus. Jó diz, bendito seja o nome do Senhor. Eu fico pensando, meus irmãos, qual pai diria isso ao perder 10 filhos? Às vezes nós perdemos um único ente querido e ficamos desconsolados, abatidos, atribulados, querendo uma resposta de Deus, não entendendo o motivo por que Deus levou aquela pessoa. Imagine perder 10 filhos. Olha a fé desse homem. Olha o exemplo desse homem. Esse homem é capaz de adorar a Deus, mesmo numa tribulação, mesmo perdendo 10 filhos. Não é à toa que a sua esposa diz, amaldiçoa este Deus e morre. Não há mais razões para viver. Não há mais razões para servir a Deus, para ir à igreja. Não há mais razões para ler a Bíblia. Não há mais razões para sustentar a sua fé. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E vou concluir citando o livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Lá no céu não haverá velório, não haverá ofício fúnebre, não haverá lágrimas. E o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus o abençoe. Que Deus conforte a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos agora orar. Alguém diz aqui, a Marlene, fala do seu filho querido, que está dentro desses 600 mil pessoas, das 600 mil que foi ceifada. Deus conforte seu coração, sua família. Marlene, no nome de Jesus, tá bom? Nós vamos nessa hora orar por vocês, orar pelo nosso país. Thalita, vamos ver se a gente consegue ler mais algumas coisas aqui rapidinho. Taliane diz, eu sou de São Paulo, perdi a minha mãe para a Covid, muito triste. Rita de Cássia diz, Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente nas horas da tribulação. Salmo 46, belo salmo. Cineide diz amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que mais nós temos aqui? Muitas pessoas aqui escrevendo. Érica diz bom dia a todos. Marlene diz que fala do seu filho, vamos orar por ele. Vamos ver mais o que aqui. A Rebeca, minha mãe também faleceu. A Sandra diz aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos orar então, vamos aproveitar esses poucos minutos que nos restam para falar com Deus. Vamos colocar todos esses pedidos aqui de oração diante do Senhor, apresentá-los ao Senhor. Pai querido, muitas pessoas faleceram, muitas pessoas morreram, o nosso país se encontra de luto. Nós temos uma tristeza crônica, Senhor, em nossas almas, quando pensamos que muitos irmãos em Cristo partiram, muitos familiares partiram. Eu quero colocar, Senhor, aqui diante de Ti, essa irmã que perdeu seu filho, essa irmã que perdeu a mãe, outros que perderam o pai, Senhor. Ó Deus, outros que perderam amigos e entes queridos, vizinhos, irmãos em Cristo na igreja. Ó Pai amado, só o Teu Espírito, que é Espírito de consolo, é Espírito de consolação, pode consolar essas almas atribuladas, pode enxugar estas lágrimas, Senhor. Faça isto, meu Pai. Console-nos, Pai. Ó Deus amado, coloque a Tua mão, Senhor, sobre o Brasil. Não permita que mais pessoas sejam ceifadas, mortas por este vírus. Tem misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. E venha nos abençoar, Senhor. E venha encher nosso coração de razões para Te louvar, por mais que não entendamos tudo. Por mais que não entendamos que o Senhor levou um ente querido, levou um pai, levou uma filha, levou um filho. O Senhor levou a esposa de alguém, o esposo de alguém, o avô, o tio, a avó. Mas nesta manhã nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor,
e venha consolar, e que nós possamos glorificar o Teu nome e louvar o Teu nome, porque enquanto essas pessoas estiveram aqui na terra, elas foram bênçãos. Enquanto essas pessoas estiveram aqui na terra, Teu nome foi exaltado, Teu nome foi glorificado através dessas pessoas, Senhor. E nos ajuda a vivermos uma vida intensa, de louvor, de adoração, de vida, Senhor, de comunhão, de santidade, e percebermos que a vida é tão curta e devemos aproveitar a cada momento, como estamos aqui agora, orando, falando contigo, Senhor. Nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, a sua família, permaneça conosco, tá certo? Nós temos aí muitas programações maravilhosas durante todo esse dia, e amanhã nós retornaremos aqui. Aqui teremos sempre um grande pregador, com uma palavra maravilhosa, uma palavra bíblica para abençoar a sua vida. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até a próxima.